Olá, boa noite. Está no ar para todo o Brasil e para todo mundo mais um vídeo no meu canal. E o tema de hoje é a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Vamos lá? Em setembro de 1939, teve início a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial começou em 1939. Com a invasão da Polônia pelos alemães. Dessa feita, a atitude dos britânicos e franceses foi mais dura. Primeiro, exigiram a retirada das tropas invasoras e, em seguida, ocorreu a declaração de guerra à Alemanha. Entretanto, durante alguns meses, não houve uma movimentação de tropas ou grandes batalhas. Mas, quando iniciaram os exércitos alemães, usaram uma estratégia inovadora, utilizando com maestria seus tanques de guerra e a aviação, obtendo vitórias expressivas. Rapidamente ocupou a Bélgica, Holanda, Dinamarca e Noruega, mas o coroamento veio com a vitória sobre os franceses, após poucos meses de guerra. Aproveitando a situação, em junho de 1940, Mussolini enviou um comunicado de guerra aos governos da França e da Inglaterra. Olha só o que ele comunicou. Combatentes de terra, mar e ar, camisas pretas da Revolução e das Legiões, homens e mulheres da Itália, do Império e do Reino da Albânia, ouçam! Bate no céu da nossa pátria uma hora marcada pelo destino, a hora das decisões irrevogáveis. A declaração de guerra já foi entregue aos embaixadores da França e Grã-Bretanha. Entramos em campo contra as democracias plutocráticas e reacionárias do Ocidente. Para Michael Mann, 2008, o envolvimento de Mussolini no conflito se deveu ao desejo de aproveitar a situação desfavorável dos britânicos para iniciar uma política expansionista no Mediterrâneo. Mesmo com a oposição de elementos mais sensatos, ele decidiu se engajar no conflito europeu desconsiderando os alertas sobre o despreparo para ações de grande envergadura. O governo dos Estados Unidos, apesar de manter uma política de neutralidade, resolveu acelerar seus planos de defesa continental, pois acreditava que a entrada do país no conflito era uma questão de tempo, pois, de acordo com Salum 2012, na Ásia havia desentendimentos com o Japão e na Europa estava forjada uma aliança entre os inimigos da democracia liberal, Alemanha, URSS e Itália. A resistência britânica continuou mesmo após a rendição da França e qualquer acordo de paz com a Alemanha. Se distanciou quando ocorreu a substituição de Chamberlain por Winston Churchill como ministro. O comando alemão, seguindo as ordens, utilizou a aviação para bombardear Londres, provocando a morte de milhares de civis. Ao mesmo tempo, ocorreram os primeiros enfrentamentos entre britânicos e italianos na África. Inicialmente, os italianos colheram alguns sucessos, mas as batalhas seguintes foram vencidas pelos britânicos, que ainda destruíram a esquadra italiana. Com as derrotas, o Império Italiano na África estava comprometido e, para evitar uma catástrofe, os alemães enviaram um corpo expedicionário para ajudar seu aliado. No ano de 1941, o conflito se tornou mundial, mesmo com os sucessivos bombardeios no primeiro semestre desse ano e o uso em larga escala de submarinos para derrotar a Inglaterra. Esta continuou a resistir. Assim, Hitler resolveu mudar sua estratégia e preparou uma operação chamada Barbarossa, que consistia no plano de invasão da URSS. Até aquele momento, a entrada de Benito Mussolini na guerra havia sido pautada na ideia de uma vitória rápida dos alemães sobre os ingleses.
que permitiria a ele tirar vantagens como país beligerante. Fato que demonstrou ser um equívoco. E a situação piorou quando o conflito europeu se ampliou em 22 de junho de 1941, com a invasão da URSS pelos alemães, que alegavam colocar em prática a luta contra o comunismo. O ataque nazista foi apoiado por tropas húngaras, romenas, finlandesas e búlgaras, que penetraram facilmente no território soviético, e a situação levava a crer em uma nova vitória rápida, pois milhares de soldados foram aprisionados ou mortos. Grandes cidades como Stalingrado e Leningrado foram cercadas, assim como regiões petrolíferas. Para evitar a derrota soviética, Grã-Bretanha e EUA prestaram apoio material e econômico. A guerra se tornou mundial com o ataque japonês à base norte-americana em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. E 4 dias depois, seguindo o acordo tripartite, Alemanha e Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Os inimigos da Itália se ampliavam na medida em que seus malogros aumentavam. Em 28 de janeiro de 1942, seguindo as orientações da terceira reunião de consultas dos ministros das Relações Exteriores no Rio de Janeiro, diversos países americanos, inclusive o Brasil, que pertence à América do Sul, romperam relações diplomáticas com os países do eixo em solidariedade aos Estados Unidos. Aos poucos, a vantagem do complexo industrial militar conjunto dos Estados Unidos, URSS e Grã-Bretanha sobre a coligação inimiga mostrava-se fundamental. Em novembro de 1942, ocorreu a rendição do regime de Vichy na África do Norte francesa, mas, apesar de sua superioridade militar, os aliados não tiraram o melhor proveito. Andreas Robert ressaltou os desentendimentos entre os ingleses, que queriam estender o conflito no Mediterrâneo para invadir a Itália, e os Estados Unidos, que pretendiam um ataque à Alemanha. Bom, nesse cenário é que se desenvolveu a conferência em Casablanca. Aqui está Casablanca, não sei se está certo, eu estou lendo aqui. Em Casablanca, em janeiro de 1943, quando os aliados decidiram desembarcar na margem norte do Mediterrâneo e atacar e invadir a Itália. Acreditavam que a vitória naquele setor sobre os alemães e italianos deveria ser facilmente obtida, posto que a Alemanha, segundo suas previsões, dava os primeiros sinais de esgotamento, estando dia e noite sob pesado bombardeio aéreo, além de Benito Mussolini e o fascismo não contarem mais com o apoio popular. Nesse ano, ainda ocorreram outros encontros entre os líderes aliados, como a Conferência do Cairo e a Conferência de Teherã. Neste, estiveram presentes Tarto, Roosevelt e Stalin. Mas nem tudo eram flores, pois os soviéticos insistiram na abertura de uma frente ocidental para que diminuísse a pressão dos alemães contra a URSS. Finalmente, as reclamações foram atendidas em junho de 1944, com o desembarque na Normandia. Até aquele momento,
continuava a guerra de desgaste na Itália e os aliados progrediam em extrema lentidão, já que na parte peninsular do país o relevo montanhoso dificultava qualquer ofensiva de movimento. Todavia, uma nova decisão estratégica adotada veio criar outros problemas ao fronte italiano. Assim, os suprimentos e meios materiais que eram até então destinados a esse setor foram sendo limitados, pois os norte-americanos que pretendiam travar a batalha decisiva na França impuseram o seu ponto de vista e os aliados se preparavam para o desembarque na França. A Operação Overlord, fecha aspas, que se efetuou em 6 de junho de 1944. Devido a essa nova estratégia, não só ocorreu a diminuição do volume de material disponível no TOW da Itália, como também tropas britânicas e americanas foram sendo retiradas da região e substituídas por divisões de outras nacionalidades. É nesse contexto que as tropas brasileiras participaram da campanha da Itália, um setor que havia perdido importância em face das invasões bem-sucedidas à Normandia e depois em Provença, na França. No leste, os soviéticos obtiveram vitórias expressivas sobre os alemães e no Pacífico. Os japoneses também sofreram enormes perdas frente ao poderio dos Estados Unidos. Em 1945, a derrota do eixo era apenas questão de tempo. O Exército Vermelho esmagou as tropas alemãs e os bombardeios aéreos conjunto dos Estados Unidos e Grã-Bretanha destruiu toda a infraestrutura do país. Sobre esses momentos finais do regime nazista, eu sugiro a vocês que vocês vejam o filme A Queda, dirigido por Oliver Hirschbergel. Alemanha 2005, tá, pessoal? Com o fuzilamento de Mussolini e o suicídio de Hitler, em 30 de abril, chegava-se aos momentos derradeiros do conflito no continente europeu. Na conferência de Potsdam, Stalin, Tarto e Truman, que substituiu Roosevelt, devido sua morte, decidiram o futuro do mundo, mas ainda era necessário derrotar o Japão. Isso foi conseguido após 2 bombas atômicas. Hiroshima e Nagasaki, e a rendição nipônica em 14 de agosto. Nem bem chegava ao fim esse conflito mundial, se iniciou a Guerra Fria entre os Estados Unidos e a URSS, que representavam 2 modelos antagônicos, o capitalismo liberal e o socialismo estatal, que haviam momentaneamente se aliado no combate ao fascismo. Pessoal, para você entender o que foi a Segunda Guerra Mundial, qual foi a causa da Segunda Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial teve como causa direta o expansionismo da Alemanha nazista ao longo da década de 1930. O estopim para o conflito deu-se com a invasão da Polônia realizada pelos alemães, em setembro de 1939. A Segunda Guerra Mundial ficou marcada pelos horrores do Holocausto e do lançamento das bombas atômicas. Acabou a nossa aula, muito obrigado pela sua companhia. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Salve, é nós e até amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã.